Fala, meus gamers queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Ribeiro e tá começando mais um vídeo do PP Play. Então bora comigo! Hoje, continuando aqui a nossa série de vídeos de tier lists, onde estamos ranqueando todos os jogos das gerações do PlayStation. No último vídeo, fizemos a tier list sobre o PlayStation 3, se você não viu, clica aqui em cima que eu vou te guiar lá pro próximo vídeo, ficou muito legal, acompanhe. Já fizemos o PlayStation 1, do PlayStation 2 também, e agora estamos aqui na geração do PlayStation 4. Tá? Eu comentei no vídeo passado que eu achava que a tier list do PlayStation 3 seria mais difícil, mas eu tava um pouquinho errado, viu? Porque a geração do PlayStation 4 nos trouxe muitos bons jogos. Seguindo a lógica do último vídeo, vamos continuar aqui com 60 jogos, as 60 nomes aqui pra gente ranquear. E as nossas listas, os nossos rankings, serão marcados como lendário. Continuando a mesma regra, teremos apenas 8 aqui dentro. Gostosinho, com 10 jogos. E os demais ali, livre para o que a gente quiser fazer, tá? Então, bora lá para nossa lista. Hoje tá um pouquinho mais bagunçado, tá? Eu deixei numa lógica aqui que a gente não vai falar de cada um dos jogos. O único ponto é que quando eu tiver uma franquia, eu vou trazer os jogos para mais perto aqui pra gente seguir por elas. Começando aqui por um jogo que eu não sei se é todo mundo que conhece, mas quem não conhece deveria conhecer, que é Hellblade: Senua's Sacrifice. Esse jogo que, cara, pra mim ele é sensacional. Ele tem uma premissa muito boa, que traz uma dinâmica muito boa pro jogo, porque a sua personagem, a Senua, ela é uma personagem que vive a mitologia nórdica, que segue os deuses nórdicos, porém ela tá numa missão de honrar a morte do seu marido, e isso leva ela até Hell. E com isso, ela desenvolve alguns problemas. E um deles é a esquizofrenia. Ela é uma personagem esquizofrênica que ouve vozes, que tem espíritos junto com ela. E o jogo ele te incentiva a ser jogado com headset justamente por conta disso. Porque quando você tá de headset, você escuta as vozes junto com a protagonista. E isso é uma dinâmica que traz muita graça pro jogo. Porque você começa a enlouquecer. Porque você ouve alguém falando alguma coisa pra você fazer, aí você fala, tá, devo fazer isso, aí você vai pro lugar e encontra um monstro. E, meu, essa dinâmica do jogo é muito boa. Eu nunca vi nada igual. Pra mim, ele é um jogo gostosinho. Vai abrir aqui a nossa categoria. Agora, falando de Life is Strange. Estamos com Life is Strange 2 e Life is Strange True Colors, que foi o terceiro da saga. Esses dois jogos que trouxeram de novo ali uma franquia amada, respeitada ali pelos gamers. Vocês viram que na minha última tier list Life is Strange ficou em gostosinho. Porém, esses dois jogos aqui, eles não conseguiram transmitir nem 1% do peso que o primeiro Life is Strange teve. Sendo Life is Strange 2 pra mim totalmente esquecível. Ele traz um protagonista novo, você é um garotinho que tem poderes de telecinese dessa vez. É divertido, é bom, mas ele não te marca, sabe? Ele não te deixa ali o peso que o Life is Strange 1 trouxe. Um pouco diferente ali o True Colors, pra mim ele já é um jogo bom. Aí ele traz também uma protagonista nova, ali com os poderes um pouco mais diferentões, que é um poder ali que você consegue sentir os sentimentos das pessoas, o que elas querem, o que elas estão pensando ali através de cromos, né, de cada uma das cores, por isso que True Colors o nome. E diferente do 2, no True Colors a história é realmente boa. Você sente peso no que você tá fazendo, as suas escolhas trazem peso, e é uma história que pra mim é melhor do que a do 2. Nenhum deles chega ao pé do que é o primeiro jogo. Mas True Colors pelo menos é um bom jogo. Agora vamos falar de uma franquia que vocês já devem ter notado que eu amo, que é Resident Evil. Deixa eu trazer todos os Resident Evils pra perto. Aqui, 7, 2
O Village. Pronto. Coloquei aqui 4 dos 5 Resident Evil que foram lançados para essa geração, que é Resident Evil 2 Remake, 4 Remake, o 7 e o 8. Tá. Não coloquei aqui o Resident Evil 3 Remake, porque ele é já um jogo polêmico. Eu acho que não teria outro lugar para ele não ser na lixeira, então nem quis gastar nenhum ponto com ele, apesar de eu gostar do jogo, tá, pessoal? Defendo ele. Mas falando ali, primeiramente, da era de remakes que a Capcom trouxe pra gente, Resident Evil 2 e Resident Evil 4. Cara, que jogos incríveis. Sério, Resident Evil 2 pra mim é o meu preferido da franquia. O clássico já era o preferido, sempre foi. O 2 Remake trouxe ele por um patamar que, meu Deus do céu. Tá? Pra mim, esse jogo aqui ele tem guardado sua posição em uma dessas duas listas. E eu vou colocar em lendário. Vou colocar sim em lendário, porque pra mim ele é absurdo. Que jogo bom, gente. Acho que é o melhor jogo de survival que eu já joguei. Disparado, assim. Então, gosto muito dele. Eu acho que ele merece estar ali. E o Resident Evil 4, pra mim, ele é gostosinho. Por quê? Resident Evil 4 clássico já era um jogo muito bom. O remake conseguiu trazer ele pra um patamar ainda maior. Uma gameplay mais fluida, gráficos lindos. A história ela mudou alguns pontos, mas trouxe coisas muito boas pra história. Então, pra mim, o que eles fizeram com esse jogo transformou ele num jogo gostosinho. Talvez até merecesse um lugar no lendário, não sei. Pra mim ainda é gostosinho. E Resident Evil 7 e 8, pra mim, são bons jogos. Porém, ali ele já começa a fugir um pouco do que é a premissa, porque pra mim é o principal de Resident Evil, que é vírus, zumbi e etc. Esses jogos já não tem tanto mais, sabe? O Resident Evil 7 traz ali monstros, pessoas loucas e etc. como os vilões. O Village, ele já vai para um outro patamar, trazendo vampiros, lobisomens como vilões. Então eu acho que ele se perdeu um pouco ali da franquia. Porém, diferente do Resident Evil 6, o 7 e o 8 são bons jogos. São ótimos jogos, são boas histórias, gameplay absurda, que aí trouxe um ar novo para a franquia de Resident Evil, porque são os 2 primeiros jogos da franquia que são em primeira pessoa. Então o terror que esse jogo consegue se passar com essa premissa de ser um jogo de primeira pessoa e etc, é muito bom. E pavimentou todo o cenário pra gente ter o jogo que vai lançar logo mais, que é o 9, é o Requiem, que vai ser o primeiro jogo da franquia que vai ter os 2 mundos, sabe? Você vai ter ali a dinâmica de escolher se você quer jogar em primeira pessoa ou em terceira pessoa ali com over the shoulder. Então eu acho que são bons jogos, valem a pena ser jogados, principalmente se você gosta de terror. A atmosfera do 7 é absurda, sabe? É um dos jogos que mais me deu medo, susto ao mesmo tempo, uma atmosfera de tensão. Vale muito seu tempo. Agora, falando um pouco sobre Call of Duty. Eu coloquei 2 jogos aqui na lista. Call of Duty Modern Warfare, o remake, e Call of Duty Black Ops 3. Vou falar um pouco do Black Ops 3. Conversando com um amigo que é muito fã da franquia do Call of Duty, ele me passou algumas visões sobre Black Ops que fizeram me mudar um pouco a minha visão. Vou falar o porquê. Vibes, estou falando de ti. Black Ops, pra mim, sempre foi uma franquia muito boa. Vocês viram no vídeo do PlayStation 3 que eu elogiei absurdamente essa franquia. Mesmo que a exposição deles não tenham sido tão boas por conta do limite que a gente tinha de jogos. Mas é uma franquia que eu gosto demais. Quando eu fui jogar o Black Ops 3, eu fiquei, cara, que jogo absurdo. Muito bonito. Mas eu peguei pra jogar e falei, meu Deus, é só isso? Me decepcionou muito. Por quê? Porque eu, por muito tempo, fui um jogador de COD apenas pela história. E o Black Ops 3, pra mim, tem uma história muito fraca. Não tem uma história legal. Ele leva por um futurismo muito grande e traz uma história rasa, que você não lembra, não te marca, nem nada. Para mim, se fosse só por conta da campanha, estaria totalmente esquecível. Mas ele falou que o online desse jogo era muito bom. E eu fui jogar. Ainda tem gente que joga esse jogo, eu dei uma chance. É meio difícil de achar server, de achar sala ali, mas as partidas que eu consegui jogar foram muito divertidas. E realmente, a gameplay desse jogo é muito boa. As dinâmicas que esse jogo traz, as armas, a gameplay é muito boa, é muito fluida. Funciona muito bem. Então, pra mim,
faz com que o jogo seja bom. Muito parecido com o Modern Warfare, que foi ali o remake, reboot dessa série, que me agradou demais. Porque, repito, eu era um jogador só de história. E a história desse jogo é muito boa mesmo. É uma história que foi acompanhada com veteranos de guerra, pessoas ali de operações especiais ajudaram ali os desenvolvedores a ver se estava realista o que eles estavam passando na história. Então você vê um peso no que você está fazendo, nas suas escolhas, cutscenes bonitas, gráfico muito lindo, traz uma história sensacional. E foi o jogo que me trouxe pro online, querendo ou não, apesar de que os fãs de longa data de COD não gostam tanto do online desse jogo. Mas pra mim foi um online muito bom, tanto os modos online mesmo, quanto pra mim um dos grandes divisores de água do COD, que foi o modo Warzone, que veio junto com esse jogo. Pra mim, isso faz com que seja um jogo muito bom. De verdade, se você for falar com alguns fãs de longa data de COD, eles vão colocar em totalmente esquecível lixeira. Mas pra mim é um bom jogo. É realmente um bom jogo. E agora, falando de um jogo que pra mim me surpreendeu muito quando eu fui jogar, que é o jogo Control. Que jogo legal, gente. Meu Deus, muito bom. Não tem nem o que falar. É um jogo maluco, viajado, uma história confusa, complexa, mas que quando você entende, engrena, sua cabeça explode. De verdade. É um jogo muito bonito, tem uma atmosfera muito legal, um estilo gráfico muito bom, e é um jogo viajado. Para falar um pouco da história, você tem a protagonista ali que entra dentro de um prédio do governo atrás ali de algumas respostas, e você se encontra dentro de um prédio tomado por entidades, sabe? Esse prédio está totalmente confuso, maluco, você vê coisas sendo destruídas, distorcidas, realidade distorcida, espíritos, monstros, e você começa a ganhar poderes dentro desse prédio. Você ganha uma arma louca que se transforma na sua mão, você consegue ganhar poderes ali de telecinese, de flutuar. Isso vai fazendo com que a sua personagem comece a perder a noção da realidade. E você vai caindo nessa percepção junto com ela, o que é muito legal. Quando você consegue descobrir o que está acontecendo, sua cabeça faz... Então, para mim, é um jogo muito bom. De verdade, muito bom. Eu vou deixar ele aqui em gostosinho. Por enquanto. Talvez ele desça pro bom, mas ainda não sei. Agora vamos falar de uma dupla de jogos que para mim é muito, muito, muito subestimada, que é Middle-earth, Shadow of Mordor e Shadow of War. Os dois jogos ali de Senhor dos Anéis que são muito bons. De verdade, muito bons. Shadow of Mordor, para mim, é um jogo sensacional. Ele entra aqui na categoria de é bom por conta do restante do que vem embaixo. Tá? Por quê? Porque ele traz uma dinâmica muito boa. A ambientação dentro ali do universo da Terra-média muito boa. Você joga com um personagem que está possuído pelo espírito do Celebrimbor, que é o criador dos anéis. E isso traz uma dinâmica muito boa pro jogo. Você é um personagem que não consegue morrer, que você está vinculado já com a morte. Então você tem um pé no vida, um pé na morte. Isso traz uma dinâmica que seu personagem é impossível de morrer. E vocês querem se separar, para ambos terem a sua paz eterna e conseguirem viver sua vida. E isso traz uma dinâmica muito boa pro jogo, porque ele te explica o motivo de você estar morrendo. Então quando você morre no jogo, você realmente morreu. Não você só recomeça e segue de onde você parou. Não, quando você morre nesse jogo, as coisas continuam andando. Então você vê acontecimentos que rolaram enquanto você não estava ali, você vê o que aconteceu até você retornar ao mundo dos vivos. Então isso traz uma dinâmica muito legal. E outra coisa que é muito boa nesse jogo é a dinâmica de chefes. Porque você tem os orcs dentro desse universo e você ataca toda a organização de orcs. Então você ataca uma tribo de orcs que tem o seu líder, que tem o seu chefe, e você tem normalmente dinâmicas de escolha do que você quer fazer. Se você realmente quer matar esse chefe, ou se você quer converter ele para o seu lado, que a gente consegue fazer, trazer ele para o nosso lado. E a gente começa a infectar toda a rede de
abertura ali do universo, fazendo com que a sua gangue de orcs comece a conquistar a gangue de orcs alheia, indo trazendo territórios para dentro de você, para ficar mais fácil a sua vida na Terra-média. É muito bom esse jogo, de verdade. Se você curte o universo de Senhor dos Anéis, dê uma chance para ele. É muito, muito bom. E junto dele veio Shadow of War, que completa a história desse jogo, não traz nenhuma mudança na gameplay, mas ele não tem uma história tão boa, sabe? Ainda um jogo muito bom, por isso que eu vou colocar ele em totalmente esquecível, porque ele é um jogo bom, realmente é um jogo bom, só que a história não te marca. Então ele não tem o mesmo peso pra mim que o Shadow of Mordor traz. Então ele merece ficar aqui em totalmente esquecível. Agora vamos falar de uma franquia que pra mim tem muito peso, que é Star Wars. Eu coloquei 2 jogos aqui, deixa eu achar o segundo. Calma aí, gente, me perdi. Cadê aqui? Que é Star Wars Battlefront 2 e Star Wars Jedi Fallen Order. Primeiro falando um pouco sobre Battlefront 2. Esse jogo que pra mim, EA acertou em cheio. Não coloquei um aqui porque pra mim um foi só um teste porque o 2 seria. Ele traz a mesma dinâmica e tudo mais, só que num esboço bem menor, com menos mapa, menos personagem, etc. O Battlefront 2 ele elevou a um nível bem superior. Por quê? O Battlefront 2 ele já tem um modo história, ele tem muitos personagens do universo, muitas armas, muitas naves, vários mapas, diferente do 1. E pra mim é um jogo sensacional. Porém ele caiu num problema que chama-se Electronic Arts, porque trouxe muitos problemas no começo no lançamento desse jogo. Várias polêmicas, principalmente com microtransações dentro do jogo, que para você conseguir jogar o seu potencial, você tinha que pagar muito mais. Sabe? Era um jogo que quando você chegava, os personagens principais eles não estavam desbloqueados para uso. Para quem já jogou a franquia Battlefront sabe que você começa como um soldado, ou um droid, ou o que for da sua facção, e quando você ganha pontos, você pode usar um personagem principal da franquia. Você pode virar um Jedi, você pode virar um Sith, e usar ali, sabe, de luz, poderes, etc, para bater nos inimigos. Esse sempre foi um ponto focal da história. Porém, quando eles lançaram esse jogo, eles falaram, tá, vamos ter isso. Só que pra você usar todos os personagens, você vai ter que desbloquear eles. E a gente, beleza, mas como que faz isso? Pagando, porque nada no jogo te dava moedinha o suficiente. Ou você tinha que grindar muita moeda pra conseguir desbloquear um personagem, ou você pagava. Isso era muito chato, trouxe muito problema pro jogo. Mesmo o jogo sendo lindo, nossa, tem gráficos absurdos até hoje. É a melhor ambientação de Star Wars que você vai ver. A criação dos planetas como Naboo, Tatooine, etc. são perfeitas. Gameplay muito boa, muito fluida, de tiro ali, lembrando, trazendo algumas bases ali do Battlefield, melhorando algumas coisas, trazendo ali dinâmicas que funcionam só no universo de Star Wars. Mas esse problema das microtransações jogou o jogo lá embaixo. Então no lançamento era um péssimo jogo, era lixeira. Só que a EA viu o seu problema. E aí um tempo depois ela falou, tá bom, gente, deixa pra lá, não precisa mais disso. Libera aí todos os personagens, agora todo mundo tem todos. Só vão ter que evoluir eles. E agora, se você for pegar esse jogo pra jogar, você tem acesso a todos os personagens, sem ter que gastar nada, sem ter que ter tempo de desbloqueio. Você só consegue pegar e jogar. Então pra mim, isso trouxe o jogo ali pra um outro patamar. E o modo história também é um adendo muito bom, porque é muito boa a história e ela é canônica, tá? Pra quem gosta aí de Star Wars, pra quem é fã do universo, o jogo faz parte da história principal do canon principal. Então joguem, vale muito a pena hoje. E a outra franquia que pra mim ali trouxe um ar muito bem-vindo é Jedi Fallen Order. Que assim como no Battlefront a história também é canônica, tá pessoal? Então tudo que acontece nesse jogo acontece no universo principal de Star Wars. E pra mim é um jogo muito gostosinho. Trouxe uma dinâmica muito boa de você jogando com um Jedi que fazia parte da Ordem durante a Ordem 66 e ele era um padawan, uma criança que conseguiu sobreviver ao massacre. Um dos poucos sobreviventes. E ele levou uma vida toda escondida do Império.
até que alguns acontecimentos rolam ali no jogo e ele se revela e volta a ser um Jedi. E aí você acompanha toda a trajetória dele se tornando novamente um Jedi, reaprendendo os poderes, reaprendendo a utilizar as forças, se conectar com a força, e traz uma história muito boa, com um ponto alto lá no final, sensacional, que traz muito peso pro jogo. Não posso contar que senão é muito spoiler, mas de verdade joguem. Que jogo bom. Vou falar ainda da sua continuação no próximo vídeo, porque ele é um jogo só para PS5, mas ele é muito bom também. Tá? É uma franquia muito boa, vale muito a pena. E agora que eu vou começar a fazer inimigos aqui. Por quê? Não tem como falar da geração do PS4 sem falar de Elden Ring. Foi um jogo divisor de águas, trouxe muito prestígio para os jogos de Souls-like. Sei de todo o seu potencial, mas para mim é lixeira. Não tem o que falar, gente. Eu não gosto de Souls, não tem como. E outros inimigos que eu vou fazer aqui, eu já vou até aproveitar o momento que a gente tá falando. Cadê? Só um minutinho. Aqui. Bloodborne pra mim também é lixeira. São 2 jogos que eu tentei muito jogar. Tenho amigos muito fãs. Olavo, me perdoe. Mas são jogos que não me pegam. Essa dinâmica de você não saber a história, de você não entender o que tá acontecendo, de ter que assistir 20 vídeos depois no YouTube pra entender a lore do jogo, isso pra mim não funciona. Pra mim, um jogo onde você só sofre por sofrer não é bom, sabe? Quando você não entende o porquê de você estar passando aquilo. Porque vamos lá, eu joguei Wukong, por exemplo, que é um Souls-like, mas que é um Souls-like com história. E esse eu fui até o final, terminei o jogo, sofri pra caramba com os inimigos, mas eu entendia o porquê que eu estava sofrendo com esses inimigos, diferente de Elden Ring e Bloodborne. Normalmente não tem um motivo, você só tá sofrendo. E vai ficar sofrendo por um bichinho bobo que tá na sua frente, conseguir morrer por um inimigo qualquer, nem precisa ser um chefão, só um inimigo qualquer, ele já te dá muito trabalho. Isso pra mim não pega muito, não tem muita graça. Quando você tem um motivo por trás do que você tá fazendo, bem explícito, pra mim funciona. Por exemplo, tá? Vou falar mais pra frente, porque esse jogo tá na nossa lista, mas as Valkyrias de God of War são muito difíceis. Aquilo ali dá pau em vários inimigos de Souls-like. Você matar a última Valkyria ali é extremamente difícil. Eu demorei dias pra conseguir finalizar aquilo ali. Mas você entendia o porquê que você estava fazendo aquilo. Tinha um motivo, tinha um porquê. Isso pra mim eleva o patamar do jogo. Então pra mim, desculpa pessoal, esses 2 jogos são sim lixeira. Seguindo, minha franquia de luta preferida, que é Mortal Kombat. O Mortal Kombat 11. Que pra mim é um bom jogo. De verdade é um bom jogo. Ele foi um divisor de águas também ali na dinâmica de Mortal Kombat. Como eu falei no jogo lá de PS3, quando tivemos ali o Mortal Kombat Reboot da série, né, só com Mortal Kombat na capa, trouxe uma dinâmica nova. Esse jogo também trouxe. Tivemos outro Mortal Kombat ali na geração de PS4, que é o Mortal Kombat X, mas pra mim ele ainda não traz muita diferença a ponto de estar aqui. O Mortal Kombat 11 ele já traz. Ele muda totalmente a face dos personagens, traz uma dinâmica nova ali, mais realista para as cutscenes, para a história que está sendo contada. Uma dinâmica de golpes nova, né, que tirou ali o especial que a gente tinha antigamente e colocou ali o que a gente chama hoje de X-Ray. Funciona muito bem, tá? Funciona demais ali. Então, tipo, a gente teve o X-Ray, desculpa, tanto no 9 quanto no X, e nesse a gente trouxe ali o contra-ataque, que ele trouxe uma dinâmica boa. Porque antes o especial você podia usar quando você quisesse. Era só você carregar a barrinha, usava. Isso era muito apelão para quem gostava do jogo ali numa dinâmica de competição. Hoje, que usa no 11 e usa também no 1, é uma dinâmica de um golpe que você consegue utilizar só quando você tá morrendo. Então a sua barrinha desce de vida, ela entra num estágio ali onde você consegue usar o seu especial. Isso funciona muito melhor. Então pra mim ele tem todos os méritos para estar num jogo bom. Ele é realmente um jogo bom, tem uma história também muito boa.
O modo história dele é bem legal e vale muito a pena. Tá? Agora, falando de Days Gone, um jogo que pra mim é muito subestimado. Gente, não entendo quem fala que esse jogo é ruim. Sei que no seu lançamento ele teve problemas ali de desempenho, com bugs, etc. Mas hoje, ele é um jogo extremamente gostosinho. Principalmente pra quem gosta de zumbis. Se você gosta de zumbis, ou gosta de The Walking Dead, você vai gostar demais. Porque esse jogo te remete muito a The Walking Dead. O personagem, o Deacon, ele é muito baseado no nosso querido Daryl. 100%, você tem noção disso quando você joga. Ele, o irmão dele ali que aparece na história também é 100% parecido com o Meryl. E a dinâmica de você ter a sua moto como sua companheira para conseguir cruzar a estrada, cruzar o mapa, de você ter que cuidar da moto, porque ela pode quebrar peças, acabar a gasolina. Isso é muito bom. E, cara, destruir uma horda de infectados nesse jogo é muito satisfatório. Esse jogo é sensacional. Se você não jogou, jogue. Se você só tem um PS5, aproveita que já saiu ali também um remaster pro PS5. Vale muito a pena. É um jogo muito bom, gente. De verdade. E agora um jogo que vai ser unanimidade. Se alguém falar que eu estou errado nesse jogo, é maluco. Que é Red Dead Redemption 2. Lendário. 100% lendário. O que esse jogo fez, gente? Meu Deus. É absurdo. É absurdo. O nível de realismo, de perfeição que esse jogo traz é surreal. Não dá nem pra entender. Coisas minuciosamente pensadas dentro do universo. Até as partes íntimas do cavalo que encolhem quando você tá na neve, até o fogo que se espalha de uma forma 100% realista, a barba e cabelo do seu personagem que vão crescendo conforme o tempo vai passando, o seu cheiro que vai piorando conforme você vai fazendo as missões, você tem que tomar banho recorrente, senão as pessoas ali ao seu redor vão perceber que você tá fedido, vão comentar sobre isso. Ou a dinâmica de envelhecimento de corpos, por exemplo. Se você mata um bicho, se você mata uma pessoa e deixa ao sol ali exposta e ninguém tira, você vai voltar ali, ela vai estar um corpo decomposto. É muito realismo, gente. É muito realismo. Porém, a Rockstar não trouxe só isso. Não trouxe só gráfico, não trouxe só realismo. Trouxe uma história surreal. Absurda. Que é a história do nosso queridíssimo Arthur Morgan. Se você não chorou com o final desse jogo, você não tem coração, de verdade. Um dos jogos que mais me tocaram, que mais me marcaram. É sensacional esse jogo. Toda vez que você joga, você vê coisas novas, você descobre coisas novas. Sério, me emociono só de falar desse jogo, gente, porque ele é perfeito. Merece 100% estar ali em lendário. E para muitas pessoas foi uma das maiores injustiças do Game Awards esse jogo não ter ganhado. E vamos aproveitar esse gancho e vou puxar para frente o responsável por ter tirado o mérito desse jogo aqui, que é God of War de 2018, que para mim é lendário também. E apesar de eu achar que Red Dead é um jogo melhor que God of War, na minha lista Red Dead tá acima de God of War, eu entendo o porquê de God of War ter ganhado em 2018 e eu apoio 100% essa vitória. Por quê? Um dos principais critérios do Game Awards para entregar o prêmio de game do ano é inovação, mudança, uma gameplay nova, inovadora, uma história muito boa, que funcione muito bem. Red Dead Redemption 2, ele é uma continuação direta ali do que o primeiro jogo criou. A história se passa antes do 1, tá, gente? A história do 2 se passa antes do 1, mas ele é uma continuação direta do que o jogo criou, do universo, da gameplay e de tudo mais. Você vê ali claramente que é só uma evolução. É uma evolução gráfica, com uma gameplay um pouquinho melhorada, mas ele já tinha uma base. Ele já trazia uma base que o 1 já entregava pra ele. Totalmente diferente de God of War. Que a única base que trouxe dos jogos anteriores é o personagem. O que a Santa Mônica fez com esse jogo foi absurdo. Porque eles deram um tiro 100% no escuro. Vamos ver se funciona. E funcionou perfeitamente. Um jogo que por 6 jogos passou como um jogo ali de
hack and slash com câmera isométrica de cima, com câmera travada, se transformou num jogo de ação e aventura com pontos de RPG, com um personagem com uma câmera over the shoulder. Mudou completamente o jogo. Sabe? Ele pegou a gameplay que já existia, amassou, jogou no lixo e reformulou. Pegou o universo que ele já tinha, ali com os deuses gregos, etc. Pegou, amassou e falou, fica aqui de canto que eu não preciso de você agora. Levou o Kratos para uma mitologia completamente nova, que é a mitologia nórdica, que nem todo mundo é muito familiarizado com ela, a não ser o Thor, que todo mundo conhece, o resto não necessariamente todo mundo conhece. Diferente da mitologia grega, que já é muito mais famosa, que você estuda na escola e etc. E falou, vamos lá, agora é com os deuses nórdicos mesmo. E funcionou muito bem. Tudo que esse jogo faz é perfeito. A história é sensacional, a gameplay é sensacional, a ambientação é sensacional, os personagens, os vilões, os inimigos, é tudo incrível. E foi tudo num tiro no escuro. Então, muito bem, você pode falar que esse God of War é um jogo novo. E isso joga ele um ponto à frente de Red Dead Redemption. Porque ele é mais visto pela academia, pelas pessoas que premiam esses jogos. Então, pra mim, faz muito sentido e valeu muito a pena e foi muito justo. Tá? E falando um pouco do seu sucessor, God of War Ragnarok. Pra mim, ele também entra aqui lendário, tá, gente? Facilmente, porque eu amo esse jogo. Pra mim, ele tem uma história melhor do que uma história mais legal de se jogar, traz novos mapas, novos reinos ali pra você explorar, conseguir explorar Asgard, etc. Mas eu vou deixar ele em gostosinho. É um jogo muito bom. Joguem de verdade. Mas vamos ver como que vai ser o andamento ali dos próximos jogos. Tá? Que talvez eu tenha outros jogos que mereçam ficar mais lendário. Já estamos com 3 aqui no lendário de 8. Então ainda temos ali um bom número. Tá? Ainda temos 5 jogos. E aqui, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só cabe 4 jogos aqui, tá? 5 em lendário, 4 em gostosinho. O resto tem que ficar pra baixo. E agora vamos falar desse que pra mim foi a maior decepção da geração passada, que é Cyberpunk 2077. Falando aqui, pessoal, única e exclusivamente da versão de PS4, que é lixeira total. O jogo versão PS5, nova geração, pra mim ele tá aqui. Fácil. Eu gosto muito de Cyberpunk. Mas jogar ele no PS4 foi uma das piores experiências que eu já tive. Eu comprei no lançamento, gente. Mídia física. Tem o mapa, tem os cards, tem tudo que ele trouxe aqui. Ainda tem o CD até hoje. E foi a maior decepção que eu já passei nos jogos. Eu não consegui terminar ele no PS4. Porque era impossível. Bugs, gráficos bizarros, erros de performance, bugs que crashavam o jogo, que o mapa sumia, os personagens explodiam, tudo ao mesmo tempo, seu personagem ficando em pé em cima de moto, eram umas coisas bizarras. Se você nunca viu, procure um vídeo de compilado no YouTube com os maiores bugs de Cyberpunk na geração passada. Mas não pense que esse jogo, só por conta disso, ele é péssimo. Tá? O erro desse jogo foi a pressa. Foi querer agradar muitos fãs e lançar antes da hora. A CD Projekt errou muito nisso. Mas 1 ano e meio, 2 anos depois, eles trouxeram um patch 2.0 para esse jogo, que infelizmente foi um patch só para nova geração, que transformou o jogo em muito bom. Hoje é um jogo absurdo, não tem bugs. Se você acha um bug ou outro, eles são mínimos, nada que atrapalhe muito na história. Os gráficos são absurdos, a história é muito legal, os personagens são muito bons. Então a versão de PS5 tá lá pra cima. A versão de PS4 é lixeira total. Se você só tem um PS4, eu recomendo você não jogar esse jogo. De verdade. E agora falando de Battlefield 4. Esse que foi uma franquia ali que me trouxe muita polêmica na última lista. Porque eu coloquei ele lá pra baixo, o Battlefield 3, e os fãs, principalmente os meus amigos que gostam muito, me massacraram nos comentários. Mas eu comecei a gostar dessa franquia aqui. Gente, Battlefield 4 pra mim é muito bom. Muito bom mesmo.
O online dele é gostoso, a destruição que esse jogo traz é muito boa, o modo história é sensacional, uma história marcante, uma história boa. Mas eu ainda não vou colocar ele em gostosinho, porque eu acho que tem outros jogos que vão precisar estar ali. Mas pra mim ele é um ótimo jogo, gente. É um bom jogo mesmo. Joguem. Principalmente se você gosta de modo história de jogo de FPS, jogue. É muito bom, vale muito a pena. E agora, uma franquia que eu gosto demais, que é Crash Bandicoot. Com Crash N-Sync Trilogy. Insane, desculpa, N-Sync é uma banda. Não, eu sempre confundo. Insane Trilogy. Crash Bandicoot 4, It's About Time, e Crash Team Racing, Nitro Full. Esses dois aqui que são remakes / remasters, são jogos que foram refeitos do zero, com uma engine 100% nova, mas que ele pega o mesmo jogo que foi lançado lá no PlayStation 1 e traz uma dinâmica muito boa. Tá? Então, começando por eles, pra mim, não tem outro lugar para Crash estar. Ele é muito gostosinho de jogar. Se você gosta de uma dinâmica de desafio que vai te levar ali ao limite da raiva em algumas determinadas fases, mas que é muito gostosinho de jogar, pegue ele e jogue. O Crash Team Racing pra mim é um bom jogo, é um ótimo jogo de kart, sabe? Nós que jogamos em consoles da PlayStation, não temos ali um Mario Kart para jogar, o Crash Team Racing ele supre muito bem essa falta. É um jogo muito bom de se jogar com os amigos, de pegar o kart, soltar poderzinhos, fazer as corridas, etc. Mas ele tem alguns problemas ali. O principal pra mim é que ele não é um jogo muito bem balanceado. Ele é mais difícil do que deveria ser. Se você joga esse jogo no médio, você já vai estar sofrendo pra vencer as corridas pra caramba, como se você estivesse jogando difícil. Então eu acho que ele é um pouco mal balanceado. Mas só esse é o problema dele. Porque ele funciona o resto tudo muito bem. E o Crash Bandicoot 4 foi o retorno da franquia ali, é um novo jogo. Trouxe ali dinâmicas novas, outros poderzinhos, outros personagens, mas é um jogo esquecível. Tá? E aí lembrando, tá gente, só pra explicar um pouco, totalmente esquecível não é uma categoria que o jogo necessariamente é ruim. É um jogo que não marca. Crash Bandicoot 4 tinha muito hype em cima dele, só que ele não foi um hype que conseguiu sustentar. Ele é um jogo bom, você se diverte nas fases, se diverte com a história. O primeiro Crash que é dublado em português. É gostoso de se jogar, mas ele não te marca como os outros marcam. Então por isso, para mim, ele merece estar aqui em Totalmente Esquecível. E agora, vamos falar de Assassin's Creed. Que aqui eu só coloquei a nova trilogia. Tá, pessoal? Que é a trilogia ali voltada para o RPG. Como é que tá voltando? Aqui. Onde tivemos 3 jogos que se passaram em 3 mitologias diferentes. Então tivemos Assassin's Creed Origins, passado no Egito, que se fala um pouco dos deuses do Egito. Assassin's Creed Odyssey, que se passa na Grécia Antiga, ali com os deuses antigos também. E Assassin's Creed Valhalla, que leva a gente pro norte, a uma civilização nórdica, com os deuses nórdicos, você sendo um viking. E, pra mim, de verdade, foi muito bom essa mudança para a franquia de Assassin's Creed. Tava precisando revitalizar a franquia, tava precisando de um boom ali de transformação nessa franquia, porque ela tava um pouco parada no tempo. E pra mim essa mudança foi muito bem-vinda, gente. Não tem como falar o contrário. Assassin's Creed Origins. Um jogo muito gostosinho. De verdade, traz uma dinâmica melhor ali de construção de personagem, onde você tem evolução, árvore de habilidade, escolha das habilidades que você tem. Arrumou o que pra mim era muito ruim ali, algo não muito ruim, mas que hoje em dia já não funcionava tanto em Assassin's Creed, que era o combate, porque o combate de Assassin's Creed sempre foi muito fácil. Era bate, 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 faz um parry ali, bate, 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 faz um contra-ataque, bate, 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 bate. Era sempre muito fácil, você não tinha muito problema. Se você estava envolto de 20 soldados, você ia conseguir dar conta. Era só você ter o timing certo ali dos botões que você ia dar conta. A partir do Origins, não. Esquece isso. Se você tá contra 2 caras já junto ao mesmo tempo, você já vai ter muito problema. Porque o jogo ele já traz uma dinâmica bem melhor ali de combate.
golpes pesados, golpes leves, armas diferentes, armas que fazem realmente a diferença ali na sua gameplay, estilo de jogo, né? Se você usasse uma espada, era um tipo, se você usasse uma daga, era outro, se você usasse ali uma lança, era de outro tipo, tinha seu arco e flecha pra ir de longe, no stealth, então você tinha dinâmicas muito diferentes ali para você fazer a abordagem, e além disso tivemos a dinâmica de níveis, porque o seu personagem ele vai evoluindo, como é um RPG, você começa no nível 1 e vai subindo eternamente, e dependendo do seu nível, você não conseguia bater de frente com alguns inimigos. Porque às vezes você é nível 10 e você tá numa região ali que tem um inimigo nível 20, que ele é totalmente mais forte, mais preparado, com melhor armamento que você. Se você for pra cima, você vai ficar batendo, você pode até matar ele eventualmente, mas você vai sofrer muito pra conseguir matar ele. Para mim, foi muito bem visto isso pra história. Então trouxe ali uma história muito boa também. A origem ali dos assassinos, você vê a primeira casta de assassinos, a primeira leva ali dos assassinos, a criação da Hidden Blade, você vê todo esse surgimento dentro de uma ambientação linda, absurda, que é ali o Egito Antigo, e uma história muito boa, um personagem muito bom. Bayek é um protagonista muito bom. Posterior a ele, veio Assassin's Creed Odyssey, que pra mim é lendário, gente. Desculpa, vocês vão me xingar, vão falar o que vocês quiserem, mas pra mim é o melhor Assassin's Creed de todos e traz algo muito bom pra mim, que é a exploração na Grécia Antiga. Pra mim é o período histórico que eu mais amo. Amo a mitologia grega, amo tudo que envolve isso. E eles trouxeram isso com perfeição. É o maior mapa da franquia, é muito grande esse mapa, ilhinhas, ilhotas, regiões muito grandes, dinâmica de guerra que esse jogo traz, que você estava ali durante a Guerra de Troia, tá? Você tem ali muitas referências às histórias antigas, a Troia, a Esparta e etc. É muito bom mesmo. Você tem ali a dinâmica dos personagens, e ele trouxe um quê a mais também pra franquia, que é o primeiro jogo onde você tem escolhas de falas. Você tem diálogos que você escolhe o que você quer que seu personagem fale. Então, se você quer que seu personagem seja mais grosso com uma pessoa, você consegue. Se você quer que ele seja mais amigável, você consegue. E além disso, você também tem uma escolha de gênero do seu personagem. No começo do jogo, você pode escolher jogar com Alexos, um homem, ou a Cassandra, uma mulher, que é a irmã de Alexos. Então, são uma dupla de irmãos ali que você escolhe qual dos dois você quer usar e vê o ponto de vista deles ali na história. Muito bom, isso traz pra história uma dinâmica muito gostosa. E, cara, é um jogo surreal. Eu tenho acho que umas 150 horas nele, já joguei outra vez também, já tem outro save ali com mais umas 80 horas. É um jogo que me pega demais, é muito bonito, muito dinâmico, muito fluido, mas você precisa gostar de RPG, porque ele é um pouco maçante em determinado ponto da história. Você vai precisar ali ficar evoluindo o seu personagem, fazendo side quests ali para conseguir nível, isso daí pode travar um pouco você na história. E por fim, Assassin's Creed Valhalla, que pra mim, infelizmente, é só um bom jogo. Eles pegaram o que já era grande ali em Odyssey e quiseram transformar pra maior ainda. Então esse jogo ele acaba sendo muito repetitivo eventualmente. Você cansa mais dele do que do Odyssey. E pra mim, a dinâmica de Viking não pega tanto quanto uma dinâmica ali de Espartano. Então pra mim, tá ali, né, na sua posição ali de... É um bom jogo, realmente é um bom jogo. Tem uma história boa, personagens bons, ambientação boa, mas ele não faz o que os outros dois fizeram. Pra mim, ele merece seu lugar ali. E agora, tá ficando realmente difícil essa lista, tá, pessoal? Mas vamos lá. Death Stranding. Antigamente, se fosse um tempo atrás essa lista, eu colocaria aqui. Hoje, coloco facilmente... É um bom jogo, gente. É um bom jogo. Não vou colocar ele como gostosinho, porque não é um jogo gostoso de se jogar. Ele é um jogo longo, tem uma história muito boa, e ele realmente fica gostoso de se jogar depois das 20, 25 horas iniciais dele. E isso trava muito o player. Tira muita gente desse jogo. No começo ele é muito arrastado. Ele é muito chato. Mas a partir da metade ele fica um jogo sensacional. Então eu vou deixar aqui como um bom jogo. É uma obra-prima do Hideo Kojima, mas não é pra todo mundo.
Ele é um jogo 880. Ou te agrada, ou faz com que você odeie ele. Você não tem um meio termo. Você não fala, tá bom, né? Vamos lá. Ah, ok, não sei. Não. Ou você gosta ou não. Não tem um meio termo com ele. Injustice 2. Injustice 2, pra mim, gente, é um ótimo jogo. Um ótimo jogo de luta. Ele pega o que o Injustice 1 fez e melhora ainda mais. Traz uma dinâmica muito gostosa ali de gameplay, etc. E é isso. É um bom jogo. Tem uma história muito boa, apesar da história do primeiro jogo ser melhor. A história do Injustice 2 também é muito boa. Traz uns pontos chaves ali pra história que vão ser muito divertidos você seguir. Vale a pena o seu tempo. A Plague Tale Innocence. Só coloquei o primeiro aqui, porque senão eu ia passar horas e horas e horas falando desse jogo. Gente, eu demorei muito pra pegar esse jogo pra jogar. Porque pra mim eu olhava e falava, deve ser chato, né? Pô, deve ser ruim. Mas eu falei, vamos jogar. Pra quê, gente? Meu Deus, que jogo absurdo. Esse jogo é sensacional, gente. De verdade, eu coloco ele fácil aqui em lendário. Sabe? Dependendo de como for a continuidade, ele pode descer aqui pra gostosinho, mas ele tem o seu lugar cativo aqui nessas duas primeiras faixas pra mim. Porque ele é muito bom, gente. De verdade. Que jogo absurdo. A história é muito boa, os personagens são muito bons. A gameplay dele é muito gostosa, uma gameplay mais voltada ali pro stealth, onde você precisa ali cuidar para as pessoas não te verem, porque você é um adolescente cuidando do seu irmãozinho que é uma criança e vocês dois acabaram de perder seus pais. Passando por uma história ali, uma época da história ali, onde tem a peste negra e etc. E, é muito bom, gente. É só isso que eu tenho que falar pra vocês. Eu saí desse jogo em prantos, porque a história é muito boa. Vale muito a pena de vocês jogarem. Sério. A sua continuação, ele tá no mesmo patamar. Então eu vou deixar aqui os dois como um jogo só. A Plague Tale, Innocence e Requiem. Onde um tiver, o outro vai estar junto, porque pra mim é o mesmo jogo, ele se passa ali junto. São os dois jogos muito bons e é um sequencialmente do outro ali. Termina um, começa o dois. Então ele vale a pena que tá em lendário, no máximo ali em gostosinho, vamos ver com o decorrer do jogo. Então. Gran Turismo 7, pra mim, um jogo gostosinho, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Última vaga, penúltima vaga ali. Mas, cara, é um jogo muito bom de corrida, gente. Não tem o que falar. Não tem nada contra o que falar. Ele é o melhor simulador que você pode jogar dentro do seu PlayStation. Vale muito a pena, vale muito o seu tempo. Se você gosta de corrida, pegue e jogue. A gama de carros que ele traz é muito boa. Ele tem uma gama muito grande de pistas que você pode correr. Atualizações diversas e diretamente. Ele é um jogo que é atualizado até hoje, mesmo ele sendo um jogo um pouco mais antigo. Mas até hoje ele é muito, muito ativo. Vale seu tempo se você gosta dessa dinâmica de corridas. FIFA. Coloquei aqui especificamente o FIFA 17, que pra mim foi o melhor FIFA dessa geração. Para mim ele é um bom jogo. Realmente é um bom jogo. Trouxe uma gameplay mais fluida ali pro FIFA, um pouco mais realista, mas você se sentia imponente ali no que você estava fazendo. É um jogo realmente bom. Tá? Depois daí começou a desandar um pouco a franquia pra mim. Mas vale a pena que ainda, principalmente o 17, ele tinha um modo história que era muito legal, gente. Nossa, eu gostava muito do modo história que a EA trouxe, fazendo ali você seguir realmente a história de um jogador fictício. Não sei porque eles largaram, fico muito triste quanto a isso, mas vale muito a pena jogar. Detroit Become Human. Pra mim, gente, esse jogo aqui facilmente tiraria um gostosinho. Mas pensando nos próximos jogos, eu não vou colocar ele em um bom jogo. Mas ele é um bom jogo lá pra frente, tá, galera? Porque ele é realmente muito bom. Um jogo de escolhas, onde você segue a vida ali de um androide. De 4 androides, na verdade, né? Você tem 4 vertentes dessa história, 4 personagens que você controla. E você vai vendo a história se desenrolar com um universo ali onde os androides fazem parte da sociedade. Mas que são 100% marginalizados pelos humanos. E eles só querem conviver ali com os humanos e ter uma vida.
Mostra muitas mensagens ali trazendo para preconceito, para contra minorias, etc, que você vai ver que funciona muito bem, traz de um jeito muito bom, e suas escolhas realmente afetam esse jogo. A gente é um dos jogos que tem umas escolhas mais difíceis de serem tomadas, e tudo que você faz tem consequência. Nada que você escolher ali vai passar despercebido. Tudo vai ter uma consequência. Jogue. Simplesmente joguem. Vale muito bem. Disco Elysium. Agora um jogo que pra mim vai ser muito difícil de ranquear. Por quê? Ele é um jogo 100% nichado. Ele é um RPG puro ali, maçante, onde você tem muitas dinâmicas ali de RPG, que você vê que são claramente inspiradas em sistemas ali conhecidos, como Dungeons and Dragons, como Call of Cthulhu e etc. Com uma câmera isométrica, um gráfico mais de cel shading, mas que traz uma história muito boa, gente. Só que é um jogo muito nichado. Por conta disso, eu vou deixar ele em bom. Tá? Para mim, ele poderia ficar em gostosinho tranquilamente. Mas como é um jogo mais nichado, vou deixar ele em bom. É justo para ele, porque realmente é um bom jogo. Tem uma história muito boa. Quando você termina esse jogo, você sai totalmente introspectivo, pensando no que você acabou de vivenciar. Porque é um jogo top demais, gente. Top demais. Não temos o que falar mais dele. E agora falando de Tomb Raider. Com Rise of Tomb Raider e Shadow of Tomb Raider. Essa aqui fecha ali a trilogia do reboot de Tomb Raider, que foi começada ali no PlayStation 3. Traz 2 ótimos jogos, gente. Não tenho o que falar mal desse jogo. Eles são jogos muito bons, realmente. Só que eles não reinventam nada. Eles não trazem nada demais pra roda. Mas são jogos que valem muito a pena o seu tempo. Por isso eu acho que eles cabem aqui em bons jogos. Realmente tem histórias boas, a personagem, né, Lara Croft, não tem o que falar, e são histórias sequenciais ali, né, que ele pega o Resident Evil, o Tomb Raider do PlayStation 3 e continua ali a sua história. Vale muito a pena o tempo de vocês, de verdade. Final Fantasy. Eu coloquei aqui especificamente o Final Fantasy VII Remake. Esse que pra mim é um jogo muito gostosinho, gente. Meu Deus, que jogo bom. Cara, eu não sabia que eu precisava desse remake até tê-lo. Mas foi muito bom. Essa geração, PlayStation 4, foi uma geração marcada por vários remakes, como vocês podem ver aqui. Eu já trouxe alguns remakes aqui pra vocês. E esse daqui não passa despercebido, gente. Ele pega ali o que o 7 original lá no PlayStation 1 fazia e transforma em outro patamar. Ele traz uma gameplay modificada, mais RPG ali mesmo, com combate mais dinâmico, não agora um combate por turno. E funciona muito bem, gente. Ele tem uma história muito boa, personagens muito bons, uma gameplay muito fluida, um gráfico absurdo. Vale muito a pena o seu tempo. Ele pavimenta ali a história toda porque o próximo jogo da lista seria, que é o Rebirth. E, funciona demais. De verdade, pra mim é o supra-sumo de Final Fantasy. O melhor que tem, o melhor de todos, e merece muito estar aí nessa prateleira. E agora vamos precisar aqui começar a remanejar um pouco a nossa lista. Gente. Por quê? Eu vou jogar o Crash Team Racing aqui pra Totalmente Esquecível, junto aqui com o outro, porque ele não marca tanto quanto os outros jogos marcam. E vou precisar descer o Crash normal para um bom jogo. Com ressalvas, deixando ele bem aqui na frente. Porque essa vaga para mim já tá em Ghost of Tsushima. Que, cara, é um jogo absurdo. Meu Deus, que jogo bom. Eu nunca fui tão fã ali da cultura de samurais até jogar esse jogo. De verdade, Ghost of Tsushima traz um jogo ali oriental, com samurais, espadas, ninjas, etc. Muito bom. Você pega o papel ali de um protagonista que é muito bom mesmo. A história dele você vai desenvolvendo, você vai começando a entender melhor. É absurdo. Gameplay fluida, você se sente ali um samurai. Fazendo ali os parries, as esquivas, os contra-ataques, usando ali
artefatos, etc. Nossa, que jogo bom, gente. O combate é muito satisfatório. Muito, muito bom. Vale a pena, joga esse jogo, não fique com preconceito. Só vai, você não vai se arrepender. Ah, que lista difícil, gente. Eu tô com muitos problemas aqui. Porque, pra mim, Hogwarts Legacy. Vamos lá. Então, falando aqui, ele vai sofrer um pouco com o que Cyberpunk sofreu. Porque, pra mim, no PlayStation 4, ele só é um bom jogo. Ele não é um jogo que foi feito pra antiga geração. Ele só teve um port pra trás, digamos assim. Tanto que o jogo saiu um mês ali pro PS5. Pra PS4 ele só foi sair uns 4 ou 5 meses depois. Então no PS4 ele é um bom jogo. Se fosse uma lista de PS5 com ele, estaria gostosinho pra mim fácil. Mas como não é, vamos deixar ali em é bom. E agora começa a dificultar um pouco mais a nossa vida, porque nós temos aqui Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. É, galera, difícil. E aqui eu acho que eu vou ser xingado um pouquinho também, porque pra mim o Forbidden West é melhor que o Zero Dawn. Mas pra mim, ambos os jogos são espetaculares. Então aqui, vou descer Control para um bom jogo, deixar Zero Dawn em gostosinho, Forbidden West em lendário. Sério, um jogo absurdo, gente. Essa franquia traz um universo surreal, uma personagem ali, protagonista muito boa. Eloy, te amo. Ela é muito boa, uma das melhores personagens femininas de games que eu já joguei. Traz um universo muito absurdo, que é um universo futurista, só que ele sofreu um apocalipse ali onde as máquinas tomaram conta da humanidade, e essa humanidade foi jogada no Templo das Trevas. Então ele perdeu todo o poder sobre a tecnologia, eles não usam mais tecnologia, é uma civilização totalmente pré-histórica, com arco e flecha, fogo, lareira e etc, roupas ali de pele, etc. Mas os inimigos são totalmente robôs, são bichos robôs. Então você tem ali cervo robô, você tem tigre robô, você tem girafa robô, você tem tudo robô. E é muito bom o combate, porque você contra máquinas que tem metralhadoras, etc, e você com arco e flecha. Que jogo, gente. Que jogo, que universo, que história. Eu amo muito de verdade essa franquia. E pra mim, o Forbidden West fica acima, porque ele pega o que o Zero Dawn foi e transforma ainda mais. Gráficos absurdos de bons. É muito lindo esse jogo. A dinâmica de voo que você consegue a partir desse jogo também dá uma dinâmica muito melhor pro game. E de verdade, ele é surreal. Vale muito a pena. Olha, e agora, outro jogo que pra mim vai ser muito complicado aqui, galera. Ai, que complicação. Porque é Batman Arkham Knight, que pra mim é um jogo gostosíssimo de se jogar. Porém, a gente já está com 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, um desses daqui vai precisar ser rebaixado. E eu acho que vai sobrar para Assassin's Creed Origins, por enquanto. Por quê? Esse jogo é sensacional, gente. Batman é muito bom. Ele pega tudo que a franquia Arkham já tinha, eleva os níveis ainda mais. É um dos gráficos mais absurdos que eu já vi na antiga geração. Até hoje é um gráfico muito lindo, muito bonito. Traz um mapa que agora é Gotham inteira. Traz a dinâmica de você ter o Batmóvel e poder dirigir o Batmóvel por aí. Então, pra mim, ele só evolui muito o que a franquia já era. E merece muito estar aqui. E tem um final surreal pra essa história. Vale muito a pena. Jogue. It Takes Two. Esse aqui, pra mim, é um jogo que merece ter ganhado o Game do Ano. Mas ele é um bom jogo. Por quê? Porque ele é um jogo que tem muitos poréns pra você poder jogar, gente. Ele é um jogo que você só consegue jogar em dupla. Você não consegue jogar esse jogo sozinho. Você tem que ter alguém pra jogar com você. E isso é a principal característica dele. Ele é muito bom por conta disso. Que é um jogo muito bom você jogar com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu esposo, seu amigo, amiga, seja o que for. Muito bom
porque ele traz uma dinâmica muito boa. São dois personagens, um casal ali, que sofre ali um feitiço e viram bonecos, e vocês precisam voltar para o corpo dos seus humanos. Isso vai te trazendo muitas aventuras ali dentro. Então tem uma dinâmica muito boa de cada personagem poder fazer alguma coisa, um poder que o outro tem, o outro não tem, e assim por diante. É muito bom, só que ele tem muitos poréns para você conseguir jogar. Então por mim, por isso ele fica quem é bom. Infamous Second Son. Quem tá acompanhando os vídeos aqui do canal sabe que eu gosto muito desse jogo. Para mim, se tivesse mais espaço aqui em Gostosinho, ele entraria ali fácil. Mas como não tem, vou manter ele quem é bom, com muito peso no coração. As pessoas que eu tô colocando aqui pra cima são os principais que poderiam subir pra mim. Aqui. Esses jogos aqui pra mim poderiam todos estarem gostosinhos. Mas como não cabe, vai ter que ficar aqui. Mas é um jogo muito bom, gente. Vocês estão acompanhando o vídeo do meu canal, vocês sabem que eu gosto muito, que eu tô me divertindo muito jogando pela segunda ou terceira vez. É um jogo que vale muito a pena de vocês jogarem. Vale muito tempo de vocês. E é muito bom. De verdade é muito bom, só joguem. Tá. Agora, falando sobre Mad Max. Esse jogo que é muito, muito, muito subestimado, gente. Muito subestimado. Mas por conta dele mesmo. É um jogo que saiu ali muito tempo atrás, não teve muito marketing em cima dele, ninguém falou muito desse jogo e ele acabou se transformando automaticamente em totalmente esquecível. Mas quando você pega e joga esse jogo, gente, ele é bom, ele é muito bom. Traz uma dinâmica ali de ambientação muito boa, de você poder construir seu carro, de ter que conseguir gasolina para ele o tempo todo. Um combate muito bom, que é claramente uma cópia do combate de Arkham, mas que funciona muito bem para esse game. É muito gostoso, gente. Se vocês gostam do universo de Mad Max, joga. Descobre esse jogo, que ele vale a pena o tempo de vocês, de verdade. E agora, acho que eu vou corrigir aqui o que eu falei na hora do Cyberpunk, eu chamei esse daqui do principal desapontamento dessa geração, porque pra mim foi Avengers. Essa pra mim foi a maior decepção dessa geração. Por quê? Eu esperava muito, muito desse jogo. Eu sou um defensor desse jogo, já joguei ele 3 vezes, defendo muito ele, mas não tem outro lugar pra ele a não ser aqui. Por quê? Ai, gente, aqui. Eu vou ter que colocar ele no cheiro. Porque ele é ruim, gente. Eu tenho que admitir que ele tem seus erros. Tem muitos erros. Não funciona bem o estilo de jogo que eles quiseram ali, fazer um jogo meio que por serviço, quase. Com missões, fases, etc. Não um jogo linear, com uma história só bonitinha, fluida. Porque se vocês pegam esse jogo só o modo história, é muito legal. A história dele é dinâmica, é boa, é gostosinha. Os personagens são bons, jogar com os heróis ali é absurdo. Cada herói tem a sua dinâmica e tal. Mas ele se prende muito nisso, ele se perde nisso. Eu gosto porque eu gosto de jogar com super-heróis. Mas é isso. Infelizmente é um jogo ruim. Sabe? Ele veio num hype que Spider-Man trouxe. Mas ele não conseguiu suportar. E na sua sequência tivemos Guardiões da Galáxia, feito pelo mesmo estúdio, feito pela mesma produtora, que foi a Square Enix. Mas ele sofreu o problema rebote do Avengers. Avengers foi ruim, vendeu mal, o pessoal não gostou, Guardiões da Galáxia foi criticado mesmo antes do seu lançamento. Mas o pessoal aprendeu com seus próprios erros. E aqui em Guardiões da Galáxia eles fizeram um ótimo jogo. De verdade, fácil ele estaria aqui em Gostosinho. Não vai estar, porque não tem espaço. Mas ele tá aqui, ó, pra mim. Poderia facilmente estar ali em cima. Porque ele realmente é um ótimo jogo, gente. Ele traz uma história linear, corridinha, bonitinha, começo, meio, fim. Desenvolve muito bem os personagens dos Guardiões ali, toda a gangue dos 5 personagens. Tem uma história gostosa, cabeça, nada muito inovador, mas que funciona muito bem. Vale muito a pena o tempo de vocês.
E Spider-Man, não tem outro lugar para estar a não ser ali. Eu acho que eu fiz a tier list desde o PlayStation 1 e apenas 2 nomes apareceram em todos eles, que foi Resident Evil, que teve jogos em todas as suas gerações, Gran Turismo, que teve jogos até então em todas as gerações, esse é o porém, porque ele não tem um jogo lançado para PlayStation 5, e também Spider-Man. Spider-Man teve um jogo em todas as gerações. Resident Evil vai ser o único que vai seguir com ele, porque vamos ter o lançamento do Requiem. Mas são os únicos nomes que tiveram jogos em todas as gerações, gente. É impressionante isso. E, de verdade, Spider-Man é muito bom. Muito bom, gente. Que jogo sensacional. Gráfico lindo, gameplay linda, história. Meu Deus, aquele final de história me dá arrepios até hoje. Tem personagens muito bons. E eu vou falar. Tem a polêmica na troca, porque o Spider-Man ele sofreu ali uma remasterização para o PlayStation 5. E quando sofreu essa remasterização, ele mudou o ator que fazia o Peter. E ele mudou a cara do personagem, mudou tudo. Então, se você joga a versão de PS4 e a versão de PS5, nas cutscenes que aparecem o Peter, você vai ver 2 pessoas diferentes. E eu sou 100% o time Peter do PS4. Aprendi a gostar do PS5, mas eu gosto muito mais do PS4, viu? Fica aqui ao meu lado nessa briga. E é um jogo sensacional, gente. A história é de muito boa. Ter o sexteto sinistro ali pra você combater é sensacional. A dinâmica do personagem é muito boa, a fluidez desse jogo. E, cara, ficar se balançando com uma teia por Nova York é uma das melhores coisas que tem. Você se sente Homem-Aranha. É muito gostoso, é muito fluido, é muito funcional. Dá vontade, às vezes, de abrir o jogo e só ficar se balançando por aí. De tão bom que é. E, pra finalizar os nossos super-heróis aqui, temos Spider-Man Miles Morales, que eu vou colocar tranquilamente aqui em um bom jogo. Ele é realmente um bom jogo, ele é praticamente uma DLC do Spider-Man original, mas ele faz o quê? Ele introduz um personagem. Ele serve muito bem para isso, para introduzir o personagem do Miles para o que viria a ser o Spider-Man 2. Muito bom, uma história curta, sem muito alarde, sem muito boom, que funciona muito pro início de uma carreira ali do Miles Morales. Vale a pena o jogo de vocês. É bem curtinho, tem ali só 6, 7 horas. E bom, você se sente ali um super-herói, vocês têm a mesma dinâmica, a mesma gameplay ali do jogo original. Vale muito a pena. Need for Speed Heat. Gente, eu sei que o vídeo tá ficando longo. Desculpa, são muitos jogos bons, não tem muito o que fazer, mas estamos acabando aqui já. Need for Speed Heat, pra mim, é um bom jogo. Um bom jogo. Ele que trouxe uma dinâmica nova pra franquia, ares novos ali pra franquia de Need for Speed, e ele pegou o que o Need for Speed original ali de 2017, se eu não me engano, fez, e melhorou, que é trazer o Need for Speed de volta pras corridas de rua, pras rachas, pra customização de carros, que foi algo que a gente perdeu muito no PlayStation 3. E ele agrada os dois mundos, porque ele tem uma dinâmica de dia e noite que é muito gostosa. Se você joga de dia, você tem corridas ali oficiais, corridas legalizadas, a polícia não vai vir atrás de você, você tá ali em circuitos oficiais. E esse circuito vai te dar dinheiro, porque você ganha uma corrida, você ganha uma premiação. Se você joga de noite, aí você vai para a área clandestina da coisa. E você vai ser perseguido pela polícia, você tá fazendo algo legal, e essas corridas elas não te dão dinheiro, elas te dão reputação. E você precisa dos dois para avançar o jogo, dinheiro e reputação. Então você precisa jogar nas duas dinâmicas. É muito gostosinho isso. Tem uma gama muito grande de carros, muitos nomes, muitos modelos, customização muito boa também, muito livre. E é isso, gente, vale muito a pena. The Witcher 3. Aí começou a dificultar de novo nossa lista, gente, porque eu achei que a gente já estava um pouco tranquilo, mas não estamos, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só temos um lugar aqui em lendário.
Não temos mais espaço em gostosinho. E é isso. E temos aqui pelo menos 3 jogos que precisam estar naquelas 2 prateleiras. The Witcher, pra mim, é lendário. Não tem outro lugar pra esse jogo estar. Mas, quem que vai descer? Eu acho que vai sobrar pro Plague Tale. E aqui, Gran Turismo vai acabar caindo, que é um jogo um pouco mais nichado. Plague Tale vai vir pra gostosinho. E é isso. The Witcher está ali em cima. Que jogo bom, gente. Pra quem joga RPG, pra quem gosta de RPG, The Witcher é um prato cheio. Jogo bom, gostoso, dinâmico, personagens bons, história boa, feitiços, ambientações, guerra. Nossa, é tudo. Tudo que você precisa ter dentro de um RPG tem dentro desse jogo de uma forma sensacional. Minigames bons também, porque Gwent é sensacional. E de verdade, vale muito a pena de vocês, gente. Todo mundo deve conhecer já The Witcher, né? Virou série na Netflix, é muito conhecido, é muito aclamado. E o jogo, ansiosíssimo para jogar o 4, que vem um bom jogo assim como esse. CD Projekt, por favor, não erre como você errou com Cyberpunk no começo. Entregue um jogo bom pra gente. The Witcher 3 colocou vocês no mapa para a criação ali do hype de Cyberpunk. Vocês desapontaram um pouco, se redimiram, e eu tô muito confiante com o 4. Ratchet & Clank. Infelizmente é um jogo esquecível, gente. Eu amo esse jogo, de verdade. Já joguei acho que 3 vezes ele, mas eu não lembro quase nada da história. Ele que é um reboot da série, de um dos mascotes mais fofinhos do PlayStation. Mas ele é um jogo esquecível. Ele tem o seu sucessor, que aí sim pra mim é um bom jogo, que é o Rift Apart. Mas o Ratchet & Clank, ele é um jogo bom. Mas ele não te marca como outros jogos. Então ele merece estar ali totalmente esquecido. A mesma coisa para Tekken 7. Gosto muito desse jogo, gente. Por quê? Porque finalmente o Tekken se rendeu e trouxe um modo história. No 7 a gente começa a ter um modo história com cutscenes e tudo mais, igual o Mortal Kombat introduziu pra gente no mundo dos jogos. E é boa a história. É uma história boa. Só que ela é esquecível também. Ela ainda não soube lidar com essa nova dinâmica do jogo. O Tekken 8, pra mim, muito bom agora. Mas o 7 ele ainda é esquecível. É um bom jogo, mas ele não inova em nada. Ele pega o que o 6 foi em gameplay, deixa praticamente uma coisa, os mesmos personagens, mesmos golpes, mesmo tudo. Só melhora um pouco os gráficos. E agora tem um modo história. Por isso ele merece estar aqui totalmente esquecível. F1 24. Esse aqui pra mim é uma franquia que eu amo. Gente, gosto muito de Fórmula 1. E Fórmula 1 a partir do PS4 ali foi um dos jogos que eu mais joguei. De verdade. Tenho minha liga com os meus amigos, que isso também ajuda um pouco, mas eu sempre gostei muito do esporte. Obrigado, Felipe Massa, por isso. E os jogos sempre foram um ponto ali pra mim. No PS3 eu não jogava tanto, eu tive um jogo no PS3 de Fórmula 1, que foi o Fórmula 1 10. E depois eu voltei a jogar ali no PS4 a partir do 16. Fórmula 1 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Todos eles eu jogo desde então. Muito bom. Tô muito alegre pra ver o que o 27 vai fazer, né? Porque a gente não vai ter o 26. Porque eles decidiram fazer ali só uma atualização pro 25 e focar numa nova reestruturação do 27. Tô muito animado. Vamos ver o que a EA faz pra gente. Vou pular o Titanfall pra frente aqui pra falar o porquê que eu vou colocar esse jogo em totalmente esquecível. Por pura burrice da nossa querida EA. É um jogo muito bom, gente. Muito bom. O modo história é sensacional. Eu acho que é a história mais legal de FPS que eu já joguei. Um online muito bom, muito fluido, com o seu combatente ali normal e o seu titã. Você ter a sua armadura, você ter o seu super robô ali pra utilizar dentro desse universo. Era muito legal. Porém, a EA fez a burrada do quê? Titanfall não é uma IP tão grande, não tem tanta força, mas vamos lançar ele
entre o nosso próprio Battlefield e o novo código que estava para lançar. Então ele se jogou ali no meio das lobas, umas duas franquias muito grandes, e ele não teve apreço. Ninguém olhou para ele, porque tinha outros 2 FPS no mesmo momento para eles olharem. Então foi um puro erro de marketing, um erro de momento de lançamento. Isso acabou com o jogo. As vendas foram péssimas, deu prejuízo, fez com que o estúdio ali sofresse muito com isso, e a IP Titanfall foi descartada. Hoje não temos mais boatos nem nada de um Titanfall 3, porque a EA foi burra com ela, mesmo. Infelizmente. E agora, The Last of Us Parte 2. Não tem outro lugar para esse jogo estar a não ser aqui. Pode vir falar o que vocês quiserem no comentário, gente. The Last of Us Part 2 é o jogo mais marcante da minha história. É o principal jogo que eu já joguei nos videogames. Ele tá no top 1 disparado dos jogos da minha vida. Tenho tatuagem sobre, tenho o meu quadro que fica ali atrás. Sou apaixonado na história da Ellie. E pra mim funciona muito bem. Tudo que aconteceu ali tinha que ter acontecido. Se você... Observação de spoiler aqui, tá, gente? Se você é uma viúva do Joel, se você não aguentou a morte dele, sinto muito. Ele precisava morrer. Era o lógico acontecer nesse universo. The Last of Us 2 é sensacional, gente. Que gameplay boa, que ambientação boa, que gráficos lindos. Nossa, é tudo absurdo. De verdade, ele tem que estar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então estamos certinhos aqui. Porém, entretanto, todavia, Uncharted 4 pra mim tem que estar aqui. Então a gente vai descer Assassin's Creed Odyssey e descer Days Gone. Infelizmente, Days Gone vai sofrer nesse daqui. Vai ter que ficar aqui em bom jogo. Então, agora estou feliz com o que temos aqui. Vamos lá. Uncharted 4, pra mim, a maior injustiça do The Game Awards de todos os tempos. Não tem como Uncharted 4 ter perdido para um jogo de tirinho caricato que nem Overwatch é. De verdade, não tem cabimento. Foi a pior decisão do Game Awards. E assim, se não fosse Uncharted, tinha muitos outros jogos bons nessa época, gente. De verdade. Foi sensacional aquela dinâmica. E ganhar Overwatch foi tipo, meu Deus, acho que nem os desenvolvedores de Overwatch esperavam. Mas tudo bem, né? A gente sobrevive. Mas não foi justo o que aconteceu com Uncharted. Que jogo, gente. O gráfico é absurdo desse jogo. É muito lindo tudo que acontece, muito cinematográfico. A conclusão da história do Nathan Drake é fofa, absurda, linda. Eu chorei com esse jogo. Gameplay muito boa, tiroteio muito bom, é tudo muito lindo nesse jogo. Tipo, toda vez que eu rejogo ele, eu saio, uau, que incrível. De verdade, não tem outro lugar pra ele estar além dali. E pra finalizar, Uncharted The Lost Legacy é um bom jogo. Ele é um bom jogo, ele era pra ser uma DLC apenas do Uncharted 4, mas acabou sendo um jogo standalone. É um jogo ali que pega o acontecimento depois do 4, com personagens como a Chloe, mesmo, né? A Chloe que acompanha a gente nas histórias, retornando, se juntando ali com uma das vilões da história do 4 e fazendo uma história muito boa. Funciona muito bem, a mesma dinâmica, a mesma gameplay, mesma ambientação praticamente, você tá nos mesmos cenários que o Nathan passa. E é um jogo muito bom, gente. Também é um jogo muito bom, só que não é um jogo que não funciona sozinho, ele precisa ali do complemento do 4. Então eu vou deixar ele só como um bom jogo, porque né, não temos mais espaço para eles. E assim, finalizamos aqui a nossa tier list de jogos do PS3. Com Elden Ring, Bloodborne, Cyberpunk e Avengers na categoria lixeira. Life is Strange 2, Shadow of War, Crash Bandicoot 4, Crash Team Racing, Mad Max, Ratchet & Clank, Tekken 7 e Titanfall 2 como totalmente esquecíveis. Lembrando, tá, gente? Não são jogos ruins. Eles só têm ali problemas ali para serem tão marcantes quanto os demais. Categoria de bom: Crash Insane Trilogy,
Detroit Become Human, Infamous Second Son, Fórmula 1, a franquia geral, Guardiões da Galáxia, Marvel's Spider-Man, Gran Turismo, Days Gone, Control, Assassin's Creed Origins, Life is Strange The True Colors, Resident Evil 7, Resident Evil Village, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Modern Warfare, Shadow of Murder, Star Wars Battlefront 2, Mortal Kombat 11, Battlefield 4, Assassin's Creed Valhalla, Death Stranding, Injustice 2, Disco Elysium, FIFA 17 ou a franquia toda, Rise of Tomb Raider e Shadow of Tomb Raider, Hogwarts Legacy, It Takes Two, Need for Speed Heat e Uncharted The Lost Legacy. Deixar aqui os dois Assassin's Creed juntos, só por conta do meu toque. Na categoria de gostosinho temos Hellblade Senua's Sacrifice, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi Fallen Order, Assassin's Creed Odyssey, A Plague Tale Innocence, God of War Ragnarok, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Batman Arkham Knight. E na categoria de lendário, temos Resident Evil 2 Remake, Red Dead Redemption 2, God of War, Horizon Forbidden West, Spider-Man, The Witcher 3, The Last of Us Part 2 e Uncharted 4. E essa é a nossa tier list, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos terminando essa série. Falta só uma geração. Vou fazer os jogos de PS5. Esse que vai ser um pouco mais difícil no ponto ruim de ser feito, porque eu acho que não tem tantos jogos marcantes ainda nessa geração. Mas eu vou fazer com os jogos que estão lançados até 2025, que é o próximo jogo que eu vou lançar, o próximo vídeo que eu vou lançar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por comentar, por assistir, por compartilhar, por seguir o meu canal. E como nos demais vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, o que vocês mudariam. Tudo que vocês não concordam, podem aí me descascar nos comentários, que eu quero ouvir vocês, tá, pessoal? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.